Olá, esse é um trabalho sobre minerais e rochas, proposto pela disciplina de Introdução à Geologia do curso de Ciências Biológicas, realizado pelas discentes Daiane Correia e Miriam Dark. Os minerais são compostos químicos inorgânicos formados naturalmente e que apresentam uma estrutura molecular bem definida. Eles podem ser formados na Terra ou surgir no planeta através de meteoritos e demais corpos espaciais não terrestres. Atualmente, existem catalogados mais de 4.000 minerais, e à medida que os estudos geológicos avançam, mais e mais minerais vão sendo descobertos. Assim, na aula de hoje, iremos falar sobre alguns deles. A ágata é não somente um mineral singular, mas sim diversos espécimes de dióxido de silício, que é a sua forma química. A classe mineralógica são óxidos e hidróxidos. E embora as ágatas possam ser encontradas em vários tipos de rocha hospedeira, elas são classicamente associadas às rochas vulcânicas e podem ser comuns em certas rochas. Porém, elas não apresentam plano de clivagem, sua fratura é concoidal, com bordas muito afinadas. Na imagem ao lado é possível observar uma cor bege, mas podem apresentar coloração diversificada, estruturadas em listas, como branco, preto, amarelo, laranja, azul, marrom e vermelho. Os traços são brancos, o brilho é vítreo, tem um reflexo semelhante ao vidro, e esse minério ele surge então com a forma de pequenos nós disseminados em estrados harmoniosos sobre a parte superior das paredes dessas depressões. A estatita pertence à classe mineralógica bipiramidal rômbica. Sua fórmula química é um polimorfo da clinoestatita. Possuem hábitos normalmente lamelar, maciço, os cristais são prismáticos, com seção transversal de 4 e 8 faces, podendo ser fibrosos, e possui também germinação simples e lamelar. Sua clivagem é boa, que seria então a separação em certas direções, muitas vezes formando superfícies em degraus. Fratura irregular, a cor pode apresentar coloração verde, marrom, branco, amarelo, verde-oliva ou cinza. Os traços são branco ou cinza, o brilho é vítreo nacarado, ou seja, com coloração rosada. Então, sendo assim, esse é um dos principais minerais a se cristalizar nas rochas magmáticas, especialmente nos magmas mais ânidros, e é um dos últimos a se cristalizar nas rochas metamórficas, nas quais apenas aparecem temperaturas superiores a 700 graus Celsius. Anidrita é pertencente à classe mineralógica bipiramidal rômbica, fórmula química ao sulfato de cálcio. Possuem hábitos tipicamente maciço, granular, nodular ou fibroso. Ocorre formando massas granulares compactas, maciças ou em camadas. Também ocorre como agregados fibrosos divergentes e paralelos. Os tipos de clivagem, então, possuem 4 direções. 2 direções perfeitas, uma menos perfeita e uma boa, rendendo fragmentos pseudocúbicos. O tipo de fratura é irregular, estilhaçada. A coloração pode ser marrom, branco, azul claro, incolor, cinza ou rosa. Os traços, branco ou cinza pálido, o brilho é nacarado, gorduroso ou vítreo. Sendo assim, ele é um mineral encontrado em rochas sedimentares, associados a domos de sal e a rochas carbonáticas calcárias e domíticas. Podem ocorrer em cavidades de basaltos. Normalmente formam-se pela desidratação do gipso. Piromórfita pertence à classe mineralógica bipiramidal hexagonal. Sua fórmula química é um fosfato relativamente comum, um mineral secundário que integra minérios oxidados polimetálicos. Os seus hábitos normalmente ocorrem como massas globulares com estrutura radial reniformes. Também ocorre como agregados acirculares, terrosos, granulares, maciços e fibrosos. Sua clivagem possui uma direção de clivagem imperfeita, logo, são superfícies de clivagem irregulares. A fratura é irregular e subcoidal. A coloração podem ser laranja, verde, marrom, branco, amarelo, laranja escuro, verde escuro, incolor, cinza ou amarelo mel. Possuindo, então, traços brancos, o brilho é subadamantino, com grau menor de brilho, ou resinoso.
Então, esse é um mineral secundário resultante da alteração de minerais de chumbo na zona de oxidação, raramente como produto de sublimação vulcânica. A columbita é um composto de nióbio e tântalo. É um mineral que ocorre associado principalmente a pegmatitos graníticos. Tem um hábito maciço e os cristais são prismáticos curtos ou equidimensionais e são tubulares achatados. Muitas vezes ocorre como prismas quadrados. Possui uma clivagem com uma direção distinta, ou seja, com formação de superfícies iguais e desiguais por quebramento, e outra menos distinta. A sua fratura é irregular, quando a superfície é mais rugosa, e subcoidal, quando a superfície é mais lisa e encurvada. Tem a coloração vermelho, preto, castanho e preto amarronzado, traço preto, marrom escuro e vermelho acastanhado. O seu brilho é submetálico e vítreo. São raramente hidrotermal e raro em carbonatitos. A augita é um mineral da classe dos silicatos, um dos principais minerais formadores das rochas ígneas básicas, como basalto, grabos e piroxenitos. Habitualmente encontrados como agregados granulares de cor verde escuro, castanho escuro a preto, e pode ser dendrítico ou esquelético. Os cristais são normalmente prismáticos curtos, com seções transversais de 4 a 8 lados alongados. A sua clivagem é considerada boa quando a separação se dá em certas direções, formando superfícies em degraus. A fratura é concoidal e irregular e possui a coloração verde, marrom, violeta, marrom escuro, marrom claro e preto. O traço é cinza-verde. O seu brilho é fosco, resinoso e vítreo. É considerado o piroxênio mais comum e constituinte essencial de muitas rochas magmáticas, em algumas rochas metamórficas de alto grau e em bifes metamorfizados e em meteoritos. A ilita é outro mineral da classe dos silicatos. É um mineral comum em folheiros e argilitos e também pode ocorrer em outros tipos de rochas sedimentares, como os calcários. Forma-se diretamente durante o intemperismo químico e especialmente durante a diagênese dos sedimentos, a partir da alteração de feldspatos e micas ou outros argilominerais. Habitualmente ocorre com agregados finos de cristais foliares ou irregulares, forma agregados de cristais individuais ou crostas. Sua clivagem é perfeita, ou seja, se separa em placas de superfície perfeitas. A fratura é concoidal e irregular, a cor é branco, o traço é branco e o brilho é fosco terroso. A arsenopirita é um mineral da classe dos sulfetos, o mineral mais abundante e difundido de arsênio, de origem hidrotermal e tipicamente um dos primeiros minerais a se formar. Encontrado em veios de alta temperatura e em depósitos de sulfetos formado por metamorfismo de contato, menos comum de origem hidrotermal de baixa temperatura. É habitualmente encontrado como massas granulares informes, também compacto, granular, colunar. Possui geminação comum, geminação de contato ou de penetração, produzindo geminação com forma de estrela, cruciforme ou trigêmea, quando 3 cristais estão entrecruzados. Tem 2 direções de clivagem, uma distinta e uma descontínua. A sua fratura é irregular, tem a cor cinza-aço e branco-prata, traço preto e brilho metálico. O último mineral a ser apresentado é o ouro, da classe mineralógica dos elementos nativos. Pode estar associada a rochas ultramáficas e ultrabásicas e a magmatismo ácido resultante de consumo de crosta oceânica ou de fusão parcial do protólito com anomalia positiva. Normalmente associada a quartzo, carbonato ferrífero e ou sulfetos. É habitualmente encontrado como massas irregulares, chamadas pepitas, dendríticas, na forma de retículos, fios, placas, escamas, e às vezes em grupos de cristais arborescentes, alongados na direção de um eixo de simetria ternário ou achatados paralelamente. A clivagem está ausente e a fratura é serrilhada, ou seja, com a superfície denteada, irregular e com bordas cortantes.
A coloração é branco, prata, amarelo claro, vermelho cobre e amarelo ouro. Tem o traço amarelo e o brilho metálico. Na geologia, uma rocha é um agregado consolidado de minerais ou mineraloides que estão unidos por algum fator geológico. Essas rochas não são homogêneas e os seus constituintes não possuem continuidade física. São compostas por várias espécies de minerais, sendo denominadas de poliminerálica, poucas espécies minerais, sendo assim denominadas de oligominerálica, ou apenas uma espécie de mineral, sendo chamado então de monominerálica. O lamprófero é uma rocha de classificação quantacílica saturada, devido à presença de piroxênio e feldspato, e insaturada, devido à presença de feldspatóides. Tem a estrutura compacta, textura holocristalina e hipocristalina, afanítica e subfanerítica, de granulação vítrea a fina. Sua mineralogia essencial é composta por biotita, anfibólios e piroxênios, com feldspatos confinados na matriz. Os minerais acessórios são a logopita, leucita, requiterita, opacos, carbonatos, anfibólios, piroxênios sódicos e barquevita. São rochas formadas a rasas profundidades dentro da costra, ou seja, são subvulcânicas. Já o aplito é uma rocha de classificação quantacílica supersaturada devido à presença de quartzo. Tem a cor clara, textura sacoroidal e granulação muito fina. Sua mineralogia essencial é composta por quartzo e ortoclásio. Os minerais acessórios são feldspato alcalino e plagioclásio. São rochas ígneas, ou seja, formada a partir do resfriamento do magma, e é intrusiva ou plutônicas, ou seja, resfriada em alta temperatura embaixo da superfície. Eclogito é uma rocha formada em condições de temperatura e pressão elevada e ausência de água. Origem metamórfica. Sua classificação é saturada. Descrição macroscópica são de rochas de granulação média a grossa, pouco foliadas ou sem foliação. Tanto a granada como o piroxênio são xenoblastos. Os cristais de granada ocorrem como porfiroblastos com formas ovoides e irregulares. Mineralogia essencial é o piroxênio sódico, onfacita, granada e pode ocorrer anfobílio e zoisita. Minerais acessórios: rutilo, quartzo, plagioclássio, cálcico, ilmenita, magnetita, apatita, pirotita, espinélio e titanita. Tanto, essas rochas são formadas em condições que são apenas encontradas no manto. Sua ocorrência à superfície pode ser atribuída a processos relativamente típicos, como ocorrência de falhas. Tonalito, rocha com origem ígnea, com classificação supersaturada. São em geral rochas granulares com grãos equigranulares e pidiomórficas, de granulação fina a média. O plagioclássio frequentemente ipidiomórfico, mas podem ocorrer como prismas idiomórficos grossos. A mineralogia essencial é o plagioclássio, quartzo, máficos, feldspato e potássio. Minerais acessórios é magnetita, ilmenita, apatita, titanita, zircão, pirita e granada. E os ambientes tectônicos é a crosta continental. Essas foram as nossas referências bibliográficas.